Olá, meus irmãos, estamos de volta com mais um culto online do Ministério Verbo Vivo. É muito bom estar com vocês para compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu creio que hoje Deus pode falar com você, trazendo profundas reflexões para que você possa receber a palavra e corresponder com ela, e ao corresponder com a palavra, corresponder assim com o plano e com o propósito de Deus. Mas antes de nós iniciarmos, gostaria de fazer uma oração, onde você está, não sei se você está na sua casa, a caminho do trabalho, em trânsito, ou está no próprio trabalho, num momento aí onde você pode ouvir. Se você puder, feche seus olhos, ou concentre-se nessa oração, se possível, ore comigo. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito, que suplanta toda barreira, toda distância, independentemente do local onde os irmãos estão recebendo essa mensagem, ouvindo essa mensagem, possa ser tocado pelo Teu Espírito, trazendo entendimento, revelação, mas principalmente, Senhor, quebrantamento para que todos nós possamos corresponder com a Tua vontade. Eu oro por cada um, Senhor, e peço que nesses momentos onde nós compartilharemos a Tua palavra, nós tenhamos, Senhor, liberdade para não apenas recebê-la, mas permitir que ela germine no nosso coração e frutifique para cumprir assim o propósito. Assim eu oro e eu abençoo a cada pessoa que está assistindo ou ouvindo essa mensagem, no poderoso nome de Jesus. E dizemos amém. Glória a Deus. Amados, eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração, ligado a uma postura que deve ser nossa diante das promessas que Deus tem para as nossas vidas. O título dessa mensagem, como você está vendo aí no telão atrás de mim, é Avançar ou Retroceder. E para falarmos a respeito dessa tensão, né, dessa luta que nós enfrentamos diante das promessas de Deus, eu gostaria de tomar o texto que nós encontramos lá em Números capítulo 13 e Números 14, que vai descrever a chegada do povo diante da fronteira da terra prometida. O povo havia saído do Egito, eles viram muitos sinais de Deus, né, como as pragas, como o mar vermelho se abrindo. Eles passaram pelo deserto e lá eles foram alimentados por Deus, né, com água, com alimento, com maná, com carne de codornizes que apareceram no meio do deserto. E Deus foi conduzindo o povo até eles chegarem à fronteira onde Deus orienta o povo a eles enviarem espias para verificarem se realmente aquilo que Deus havia falado dessa terra prometida, se era verdadeiro ou não. Então Moisés ele organiza ali uma expedição de 12 príncipes de cada tribo de Israel e os envia para essa missão de observar a terra. E nós vamos encontrar esse texto, né, nos capítulos 13 e 14 de Números, mas eu gostaria de ler alguns versos, os quais eu quero usar como base para essa mensagem de hoje. Quero começar em Números capítulo 13, no verso 18, quando Moisés ele orienta os espias para qual deveria ser a missão que eles deveriam cumprir lá, e depois, quando eles já voltam, trazendo o relatório e o que aconteceu a partir daí. Números 13, 18 diz assim: Vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, pouco ou muito, como a terra é em que habita, se é boa ou má, e quais as cidades em que eles habitam, se é em arraiais ou em fortalezas. Também como a terra é, se ela é fértil ou estéril, se há árvores ou não. Esforçai-vos, tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Pulando para o verso 25, depois deles terem visto, né, eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Verso 27, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus e amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão.
Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali também os gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e eles também tinham essa visão a nosso respeito. Capítulo 14, verso 1. Então toda a congregação levantou sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam como presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temam o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temam. Mas toda a congregação disse para que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que esse. Eu li o verso 12. A partir desse momento, Moisés então começa a interceder pelo povo. E no verso 19, Moisés pede a Deus o seguinte: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da sua misericórdia, como também perdoaste esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Verso 27. Até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Disse-lhes o Senhor: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vocês. No deserto cairão vossos cadáveres, como também todos os que vos foram contados a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, e disse que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, que dizeis serão por presa, porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Amados, nós vemos aqui esse momento tão crucial para a história de Israel, onde o povo estava no limite para entrar e possuir uma herança, uma promessa que Deus tinha feito para aquele povo. Essa história está registrada na Bíblia para que nós possamos visitá-la novamente e extrair os princípios e aplicá-los em nossas vidas. Não está por acaso. A palavra diz que toda a Escritura ela é inspirada, ela é apta para ensinar, para nos encorajar, para nos dar base em relação à nossa vida, nossa relação com Deus e nosso avanço em relação às promessas que Ele tem feito
para todos nós. E quando nós falamos de promessas de Deus, eu gostaria de ler dois versos aqui que estão no Novo Testamento, para a gente entender qual é a vontade de Deus para nós. Primeiro está em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, que diz o seguinte: porque todas quantas as promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus em nós. O outro texto está em Hebreus capítulo 10, verso 36, que diz o seguinte: porque necessitais de paciência para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, existem promessas de Deus para a humanidade, para nós como igreja, para nós individualmente. Só que a promessa feita por Deus tem nele a garantia, o poder, a certeza de que isso pode acontecer, que isso vai acontecer, mas do nosso lado há uma necessidade de correspondência diante dessas promessas, diante daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós percebemos que Deus havia feito uma promessa para o povo hebreu, e o povo hebreu rejeitou essa promessa, retrocedendo, não crendo em Deus, e Deus cumpriu essa promessa, como a gente pode encontrar essa história depois lá em Josué, quando Josué, ele guia o povo na entrada para essa terra que Deus havia prometido. Porém, aquela geração, ela não foi apta para entrar, por desobediência, e por alguns fatores que eu gostaria de comentar com você hoje aqui, para a gente avançar no sentido de entender qual deve ser a nossa postura diante das promessas de Deus. Qual foi a postura errada do povo para eles não assumirem, para eles não receberem, para não tomarem posse daquela herança, daquela promessa que Deus havia feito a eles. Então, entendendo o conceito do que aconteceu naquele tempo, nós podemos aplicar isso na nossa vida. Mas muito mais do que isso, eu convido você a ser bastante sincero e honesto, fazendo uma avaliação profunda da sua vida, das suas atitudes, para ver se de alguma maneira existe um processo similar ao que esse povo que retrocedeu apresentou ali naquele momento. Nós temos ali, de 12 espias, 10 que difamaram a terra, 10 que retrocederam e mobilizaram o povo a não crer naquilo que Deus tinha para eles, e 2 que foram fiéis, que queriam avançar. 10 retrocederam, 2 queriam avançar. 10 naufragaram, 2 continuaram firmes na sua fé. Mas o povo acabou abraçando essa ideia da maioria, daqueles que estavam ali difamando a terra. Então nós vamos encontrar esses dois quadros, aqueles que avançam e aqueles que retrocedem. Mas eu queria começar a falar aqui a respeito daqueles que retrocedem e de algumas características que estão envolvidas nesse processo de retroceder em relação às promessas de Deus. Aqueles que retrocedem, e nesse momento, a gente pode perceber isso, embora tantos outros pontos a gente poderia comentar aqui, mas eu separei alguns apenas para a gente entender, de uma forma bem simples, o que aconteceu no coração daquelas pessoas. O que faltou para aquele povo que retrocedeu foi reconhecimento e fé. Duas coisas. Faltou reconhecimento e faltou fé. E nesse contexto de reconhecimento e fé, eu acredito que são duas categorias importantes para a gente avaliar na nossa vida. Porque o reconhecimento, ele fala daquilo que Deus já havia feito no meio do povo. Como eu já citei aqui, Deus, desde o Egito, ele já vinha apresentando grandes sinais de poder, de cuidado para com o povo. Primeiro, Moisés mesmo foi aquele que teve muita insegurança quando ele foi chamado por Deus para libertar o povo. A partir de Moisés, começam os sinais diante do povo, diante de Faraó, os sinais com as pragas e, por fim, a liberação do Egito para que eles pudessem ir embora, a perseguição do exército em relação ao povo hebreu, a abertura do Mar Vermelho para que eles pudessem passar, e quando o Mar Vermelho se fecha diante do exército de Faraó. Depois, eles chegam no lugar, não tinham água, eles não tinham o que comer. Deus então transforma a água salobra em água doce. Deus faz chover o maná para que eles pudessem colher e comer. Deus traz carne no meio do arraial do povo de Deus para que eles pudessem comer carne. Tudo isso Deus foi fazendo e foi cumprindo com os sinais
sobrenaturais para que o povo pudesse entender que Deus estava com mão forte, com braço estendido, trazendo o povo para uma promessa que ele havia feito para os seus ancestrais. E Deus é fiel para isso. Deus iria cumprir essa promessa de qualquer forma. Mas aquele povo ainda tinha muitas questões de ingratidão no coração. A primeira coisa que nós percebemos é a falta de reconhecimento do que Deus já havia feito. Faltou para eles algo, que era o testemunho. Nós vamos falar sobre dois aspectos aqui, sobre o reconhecimento e sobre a fé. Paralelo ao reconhecimento, o testemunho, que aponta para o passado, e paralelo com a fé, nós vemos a esperança, o posicionamento que aponta para o futuro. Quando faltou o reconhecimento, faltou neles o testemunho. Que testemunho? O testemunho acontece quando alguém vivencia alguma coisa, quando ele testemunha alguma coisa e ele fala. Uma testemunha, ela fala daquilo que ela presenciou, daquilo que ela sabe. E aquele povo sabia do poder de Deus. Aquele povo testemunhou o poder de Deus e todas as ações de Deus que Deus tinha feito a favor do povo. Mas faltou naquele momento a consideração, faltou o reconhecimento, faltou o testemunho. Eles deveriam ter olhado para o que Deus fez, todos os sinais desde o Egito e todo o deserto que eles passaram, e deveriam ter testemunhado a respeito do que eles já viveram na presença de Deus. Faltou o testemunho que aponta para o passado, aquilo que já foi experimentado, já foi vivido. Mas também faltou fé, faltou o posicionamento de olhar para o futuro, porque, segundo Hebreus, a fé é certeza, é convicção de fatos que se esperam. Ou seja, é necessária uma postura de fé para que se tenha esperança daquilo que Deus prometeu. E diz a palavra que aquele que prometeu, ele é fiel, ele é poderoso para cumprir com as suas promessas. Deus que já havia mostrado o seu poder, mostrou esse poder para que o povo pudesse ter não apenas um testemunho, não apenas um reconhecimento, mas também fé para crer naquilo que Deus havia falado que ia acontecer. A promessa aqui era uma terra, a promessa é eles entrarem e possuírem aquela região toda. Mas faltou fé, faltou esperança, não tiveram uma visão do futuro. Então, no momento onde aquele povo retrocedeu, as duas características principais de quem retrocede em face a uma promessa de Deus, é falta de reconhecimento, falta de testemunho, falta de olhar para o passado e ver a ação de Deus, mas também falta de fé, falta de esperança, falta de uma visão futura do que Deus está querendo fazer. E faltou essas duas coisas para esse povo, e por causa disso, por causa dessa ausência desses dois fatores importantíssimos na vida daquele que vive na presença de Deus, eles não receberam essa promessa, eles não tiveram acesso a essa promessa. O pior, além de não receber, viveram de uma forma muito ruim no deserto, viveram de uma forma muito limitada em relação ao desejo e ao coração de Deus para eles. E quando falta o testemunho e falta a fé, quando falta o reconhecimento e falta a esperança, a tendência do ser humano, daquele que está na presença de Deus, veja, não estou falando de qualquer pessoa não, estou falando de quem tem um relacionamento com Deus, aquele que já ouviu a voz de Deus, vive uma vida desgraçada. Por quê? Porque a graça, ela não se mostra em sua plenitude para essa pessoa. A graça é algo poderoso que está sobre a minha e a sua vida. A graça, ela foi totalmente liberada, oferecida por Deus a todos nós. Mas o quanto nós teremos acesso a essa graça vai depender do que nós cremos, do nosso posicionamento em relação àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, nesse contexto, essa história se aplica à nossa vida hoje, se aplica a você, se aplica a todos nós como igreja, e nós precisamos olhar para esta postura daqueles que retrocedem e verificar na nossa vida se nós temos negligenciado o testemunho ou negligenciado a fé. E nesse contexto, existem alguns fatores, algumas características que são
muito explícitas no texto, para que a gente possa entender, né, o que acontece quando uma pessoa deixa o testemunho e deixa a fé. Não corresponde com o reconhecimento do que Deus fez e nem com as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Algumas coisas são muito contundentes nesse texto. Por exemplo, o que nós lemos aqui? Quando os espias, eles se posicionaram difamando a terra, o povo todo entrou como um coração apenas, num espírito de murmuração. Não que eles já não estivessem murmurando, porque eles estavam murmurando desde o Egito até esse momento. Não foi por acaso que Deus falou, por 10 vezes esse povo me tentou. Ou seja, Deus tem uma medida de paciência, de longanimidade, só que chega uma hora que nós invalidamos a promessa dele na nossa vida, e essa promessa vai se cumprir, porém a questão é, eu estarei nessa promessa ou não? Esse povo então, começa a mostrar algumas características de pessoas que retrocedem, que deixam o testemunho e deixam a postura de fé. A primeira delas é a reclamação, a murmuração. Eles culparam todos, eles culparam a Deus. Lembre-se que eles falaram, porque Deus nos trouxe aqui para morrer. Eles murmuraram, reclamaram contra Deus, contra Moisés, contra Arão, contra a terra, contra os cananeus, contra o povo que habitava ali. Todo mundo foi alvo de murmuração e de reclamação. Suas palavras expressavam incredulidade e tudo era responsável, menos eles. Eles não olharam para dentro dos seus corações. Eles apenas começaram a olhar e projetar para fora a sua falta, a sua própria incapacidade de crer e de testemunhar aquilo que Deus havia feito. Em outras palavras, sempre tinham um responsável, e tudo era responsável, menos eles. Eles não olharam para dentro, eles apenas olharam para fora. Inclusive Moisés intercede por aquele povo quando eles começam a falar essas bobagens, quando eles começaram a difamar, quando eles começaram a murmurar contra Deus, contra o próprio Moisés, contra Arão, contra tudo. Moisés e Arão intercedem pelo povo, mas eles não reconheceram isso. Eles não reconheceram as suas faltas, não reconheceram a falta de reconhecimento, nem a sua falta de fé. E isso trouxe algumas características, algumas atitudes muito perigosas. Então, quem retrocede, quem não guarda o testemunho e quem não guarda a fé, normalmente vai demonstrar alguns pontos que eu quero enumerar aqui. O primeiro deles é falta de confiança em Deus. Porque aquele que não reconhece e não tem um testemunho que Deus fez, ele não confia. Ele não fala com ousadia nas obras, no poder, no amor, no cuidado de Deus em relação à sua vida. Ele deixa de confiar em Deus. Segundo ponto, ele também deixa de ter esperança, ele deixa de esperar em Deus, porque do mesmo jeito que ele não guarda o testemunho do passado, ele não guarda a fé que relaciona-se com o futuro, com a esperança. Então, ele perde a esperança. Mas não para por aí. Ele também se revolta contra os instrumentos de Deus para essa pessoa. Ele se revolta contra as autoridades que Deus levanta, se revolta contra as próprias promessas de Deus, ou seja, tudo que Deus move para trazer um caminho para essa pessoa, se transforma num alvo, se transforma num motivo de murmuração e de reclamação. O povo vivia reclamando, né, de Moisés, de Arão e do próprio Deus. Eles murmuravam com frequência em relação ao plano de Deus. Mas enquanto isso, Moisés sempre tinha uma postura de intercessão por aquele povo. Era um povo que, embora eles estivessem a um passo de serem destruídos por Deus, eles foram salvos por causa da intercessão de Moisés. Mas essa salvação deles não morrerem naquele momento não propiciou a eles a entrada no lugar de promessa. Eles tiveram que vagar no deserto, foram salvos, mas não receberam a recompensa, não receberam galardão nenhum. E por último, uma coisa que também é muito perigosa, é de quem perde o testemunho e a fé, aquele que retrocede nesses aspectos, ele tem uma visão saudosa do passado, da vida antes da ação de Deus. Aquele povo queria voltar para o Egito. Eles falaram, vamos voltar para o Egito, vamos constituir um novo líder,
Vamos tirar esse líder que Deus estabeleceu, queremos um novo líder que nos leve a fazer a nossa vontade e viver uma vida longe da fé e longe do testemunho. Foi isso que aquele povo desejou naquele momento. Eles acabaram vivendo pela misericórdia e pela intercessão, pela misericórdia de Deus e pela intercessão de Moisés, mas eles retrocederam e eles não alcançaram a promessa. Agora, o que essa característica desse povo que retrocedeu tem a ver com a nossa vida? E aí eu peço para que você faça uma reflexão honesta e bastante sincera da sua vida e da sua jornada. Eu tenho feito da minha e tenho meditado muito a respeito disso, creio que é importante. Nós precisamos olhar para as nossas atitudes e verificar se nas nossas atitudes nós não apresentamos algum tipo de característica daqueles que retrocedem. Primeiro, será que nós temos guardado o testemunho? Eu percebo que muitas pessoas têm perdido a alegria da salvação, não têm reconhecido a ação de Deus em livrá-la da condenação e oferecido a ela a salvação, a vida eterna. Muitas pessoas experimentaram muitas coisas na presença de Deus, desde o momento onde se entregaram a Cristo, experimentaram, além da salvação, a libertação, cura nas suas vidas, curas tanto físicas como emocionais, restauração das suas famílias, dos casamentos, libertação de vícios e tantas outras coisas, um alinhamento nas suas vidas e, porém, depois de um tempo, parece que quando tudo isso fica normal, embora não seja, mas a pessoa começa a se acostumar com uma vida transformada, ela simplesmente se esquece daquilo que Deus fez na sua vida. Ela começa a perder a noção do que ela era antes e depois de Cristo. Qual é o nível da transformação e do favor de Deus na sua vida? Coisas que talvez ela naturalmente jamais conseguiria, mas ela conseguiu, ela alcançou por conta da misericórdia, por conta da graça de Deus, o favor de Deus na sua vida. E aí quando a pessoa, ela deixa o reconhecimento, ela deixa o testemunho, ela perde a referência de vida que ela teve na presença de Deus durante aquele tempo. E aí ela para de testemunhar, ela para de falar do Senhor, ela para de evangelizar, ela deixa esse lugar, por quê? Porque alguma coisa entrou no seu coração. Ela perdeu a referência do passado, da ação de Deus e do testemunho que ela deveria dar. Então, as pessoas que normalmente retrocedem em relação aos planos de Deus são essas que abandonam primeiramente o testemunho, porque elas não consideram mais o que Deus fez. Até falam, mas elas não valorizam e deixam de testemunhar, de anunciar, de falar aquilo que Deus fez em sua vida. Eu digo para você, meu amado, nesse tempo, talvez em cima dessa palavra, avalie a tua jornada, veja todas as coisas que o Senhor fez a teu respeito, lembre dessas coisas, considere essas coisas e testemunhe isso. Nós precisamos dar glória a Deus por toda a ação que Ele tem feito em nossas vidas. Não podemos nos esquecer de nenhum dos teus benefícios, como a palavra mesmo nos ensina. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória aquilo que Deus já fez e também as suas promessas em relação ao futuro, para que isso gere em nós uma postura e para que a nossa boca fale, não aquilo que a circunstância diga, aponte ou nos force, mas aquilo que Deus fez e aquilo que Deus disse que vai fazer. Guardar o testemunho é fundamental. Por outro lado, se a nossa boca tem murmurado, reclamado, se a nossa boca tem expressado apenas críticas e tem deixado de falar esse testemunho, isso é uma característica muito evidente de alguém que está deixando o testemunho e também deixando a sua postura de fé. Não estou dizendo que você está perdendo totalmente a sua fé. O que eu estou dizendo para você é que talvez em algumas áreas da sua vida você pode estar deixando de trilhar o caminho em direção às promessas de Deus. E guardar o testemunho e guardar a fé te mantém nesse caminho de avanço, nesse caminho de continuar e alcançar aquilo que Deus tem para você. Se nós permitirmos que essa voz da murmuração, essa voz da reclamação, essa voz da crítica comece a costumeiramente sair das nossas bocas, nós estaremos falando aquilo que Deus não quer que a gente fale.
que estará contrário ao coração de Deus. Então nós precisamos alinhar nossas palavras com o testemunho e com a fé, com a esperança e com o reconhecimento daquilo que Deus já fez por nós. Dessa forma, o que nós falamos vai refletir muito o que está no nosso coração. A Bíblia também afirma isso. Então nós temos que avaliar as nossas palavras e verificar se temos falado apenas palavras negativas, de incredulidade, de que Deus não nos ama, que Deus não cuida, críticas em relação a Deus, de forma velada, críticas em relação aos instrumentos de Deus, como a gente viu o povo lá. Muitas vezes, as críticas que são liberadas por irmãos, por pessoas, crentes, em relação à igreja, em relação à sua liderança, a pastores, a líderes de célula, a supervisores de célula, a pessoas que estão cumprindo com o seu ministério, nada mais é do que uma pessoa que já perdeu o testemunho, está perdendo o caminho da promessa pela fé, e começa a projetar em pessoas ou instituições ordenadas, estabelecidas por Deus, como culpados. Então tudo é culpado, como o povo fez lá. Todos são culpados, menos ela. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus, de ouvir e corresponder, obedecendo a direção de Deus, pela fé, testemunhando o que Ele já fez. Se nós não fazemos isso, nós entraremos no caminho da reclamação. E se você tem reclamado, se você tem criticado, se você tem murmurado, eu, como homem de Deus aqui, debaixo de uma unção profética e de uma unção de autoridade na igreja, eu digo para você, tome cuidado com essa postura, porque isso vai levar você a viver no deserto, e morrer lá, sem alcançar a promessa de Deus para a sua vida. Tome cuidado, que isso é sério. Isso é sério. Muitas pessoas falam de pessoas na igreja, falam de líderes na igreja, falam da igreja, e acabam, de uma forma indireta, falando contra o próprio Deus, sem perceberem. Porque o espírito da murmuração já dominou seu coração, já não tem mais testemunho, e já não tem mais fé. Tome cuidado com isso. Com muito temor eu falo, mas também com muito amor eu digo isso para você. Se você tem vivido essa postura de murmuração, de reclamação, de críticas, de acusações contra pessoas ou contra coisas que Deus estabeleceu, você pode estar num caminho muito perigoso, muito perigoso. Se não foi Deus, tudo bem, você pode falar o que você quiser. Mas a pergunta é, quem foi que estabeleceu? Se foi o Senhor, você pode estar se levantando contra Ele. Especialmente quando nós falamos de autoridade. Porque a Bíblia diz que toda a autoridade foi estabelecida por Deus. Não diz algumas, não diz a maioria, diz todas. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Esse povo, eles murmuraram contra Moisés e contra Arão, e ainda assim Moisés e Arão clamaram por misericórdia, intercederam pelo povo. Hoje, meus amados, nós podemos viver esse mesmo padrão. Podemos reclamar daqueles que Deus estabeleceu, só que essas pessoas, quando são realmente estabelecidas por Deus, clamam por misericórdia de Deus na vida daqueles que não entenderam ainda. Como muitas vezes líderes fazem isso, intercedem, mesmo por aqueles que difamam, daqueles que falam, daqueles que reclamam, daqueles que não entendem, daqueles que ainda estão no meio do caminho, num processo de compreensão de coisas mais profundas, né, do reino de Deus, em relação aos planos de Deus. E hoje, amados, além dessa intercessão, nós temos o próprio Jesus, porque Moisés é um tipo de Jesus no Velho Testamento. Que tipo? Ele representa uma figura messiânica. Ele apresenta características que Jesus viveria e apresentaria no seu ministério. Hoje, assim como Moisés intercedeu pelo povo lá, hoje Jesus intercede por você e por mim. Como Moisés intercedeu para que aquele povo não morresse ali, Jesus intercede pelo crente hoje, que talvez esteja vivendo longe da promessa. Porém, significa que a salvação está garantida, mas não a entrada na promessa e o galardão e a recompensa que Deus tem. Deseje não apenas a salvação, deseje o galardão. Não apenas a salvação, mas o reino de Deus. Aquilo que Deus preparou para a tua vida, está lá como sim, e nele também o amém para a tua vida. Então, não perca isso, porque é uma promessa. Mas nós precisamos entender que promessas
são condicionais. Todas elas são condicionais. Eu tenho condição de assumir essa promessa ou não? Esse é o ponto. Isso é o que você precisa refletir em relação à sua vida e corresponder com o Senhor. Por outro lado, tem aqueles que avançam. Tiveram aqueles dois, Josué e Calebe, que tentaram falar, não, nós vamos possuir. Eles guardaram o testemunho e eles guardaram a fé. Eles entenderam que Deus havia feito tantas coisas no meio deles, que entrar naquela terra seria algo muito simples para Deus. Entregar aquela terra e também aqueles povos para eles, seria algo muito simples, como de fato foi, depois de 40 e tantos anos depois. Mas eles mostraram algumas características ao longo das suas vidas, que nós precisamos olhar também e buscar isso como uma meta. Primeiro ponto, de quem avança, é que os seus olhos, a sua concentração, o seu foco, está sempre na promessa de Deus. Porque não há outra possibilidade a não ser aquilo que Deus falou. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir. Os olhos de quem avança sempre estarão nas promessas. E mesmo diante das dificuldades, né, eles vão perseverar e vão permanecer naquilo que Deus disse e naquilo que Deus está falando. Ou seja, não há desvio. O grande problema para todos nós é que entre nós recebermos uma promessa e essa promessa se cumprir na nossa vida, há um hiato, há um tempo, há um período onde um processo vai acontecer. E é nesse processo, é nesse hiato, onde certamente dificuldades se levantarão, processos acontecerão, e nós precisamos continuar olhando para o destino, para o foco, para a promessa, para que nada ao nosso redor nos atrapalhe, nos distraia, e faça com que a gente possa desviar de alguma maneira. Então, aqueles que avançam são aqueles que mantêm seus olhos na promessa, e mesmo diante das dificuldades, eles vão continuar perseverando e permanecendo naquilo que Deus fez e naquilo que Deus está prometendo. Ou seja, eles vão manter uma postura de fé e de testemunho. E esta postura de fé e testemunho não apenas será para eles, porque normalmente quem está nessa postura de quem avança, não apenas já foi incendiado pela promessa de Deus, mas ele passa a influenciar outras pessoas também. Se você não tem testemunhado, você não influencia ninguém. Se você não fala da tua fé, você não influencia ninguém. E se você não faz isso, significa que talvez o testemunho e a fé estão longe de você. Mas aquele que guarda tanto testemunho quanto fé, e continua olhando para o Senhor, para a sua promessa, ele influencia as pessoas ao seu redor, porque ele vai estar falando aquilo que está no seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Josué e Calebe fizeram isso. Quando eles começaram a ouvir o desânimo dos espias, a murmuração do povo, eles falaram, não, nós não podemos ser infiéis, desobedientes, rebeldes a Deus, nós vamos porque Deus vai nos dar essa terra. Por que eles falaram isso? Porque eles estavam baseados no testemunho do que Deus já havia feito, e também na fé da promessa. Agora, a postura dessa pessoa que avança, dessa pessoa que testemunha, tanto o que já viveu, quanto o que ela sabe que ela vai viver, vai gerar perseguição, vai gerar algum tipo de incômodo em outras pessoas que não creem da mesma forma. Por causa disso que o povo quis apedrejar tanto Josué e Calebe. Eles queriam matar os dois, por causa de um testemunho de fé. Certamente aquelas pessoas que guardam o testemunho e a fé, serão perseguidas, serão difamadas. De alguma maneira, pessoas vão se levantar contra, vão colocar obstáculos, né, diante dessa pessoa, vão tentar, de alguma maneira, difamar e calar a voz daquele que crê, daquele que quer avançar. Mas guarde-se nesta palavra, e continue avançando, porque mesmo que isso aconteça, mesmo que pessoas se levantem, mesmo que as perseguições venham, eu digo para você, que Deus é aquele que te guarda, Deus é aquele que justifica a sua vida, porque em Romanos 8,33 fala isso. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então guarde-se nessa palavra, e continue crendo, olhando para o Senhor e para a sua promessa, e avançando sempre. Mesmo diante de perseguições,
mesmo diante de situações adversas, continuar focado na promessa, tendo palavras de ânimo, tanto do que já viveu, testemunho, quanto daquilo que se espera, fé. Mesmo diante de dias difíceis, você não vai perder o vigor na sua jornada. Depois de mais de 40 anos, deste momento, onde eles perderam a oportunidade de entrar na terra, eles começam então a possuir aquele lugar, e houve uma reunião ali com Josué, que agora estava liderando o povo no lugar de Moisés, e lá, no livro de Josué, nós vemos quando Caleb, no capítulo 14, ele se posiciona nessa reunião, e eu queria ler para vocês esse texto que está lá em Josué 14, a partir do verso 10. Caleb disse o seguinte: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como ele disse. Veja, como ele disse, guardando o testemunho. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou aquela palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje eu tenho 85 anos, e hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal é a minha força agora, tanto para a guerra, como para sair, ou como para entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia, tu ouviste que estavam ali os anaquins, grandes e fortes. Porventura, o Senhor será comigo, fé, para os expulsar, como o Senhor disse. Testemunho. Perceba como o testemunho e fé estavam queimando no coração de Caleb, por conta de uma postura daquele que avança. E essa postura propicia a resposta, o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Essa palavra é para que você avalie na tua jornada, na tua vida. Quantas são as promessas de Deus para você? Quantas foram as palavras que Deus falou no teu coração, que talvez você tenha esquecido, tenha deixado de testemunhar, tenha enfraquecido na sua fé, e essa fé virou talvez uma possibilidade remota de que aquilo aconteça? Hoje, você pode se posicionar, amados. Se houve um abandono do testemunho e da fé em relação a algumas áreas, eu não estou falando aqui de forma generalizada, mas nós temos que categorizar a nossa vida em algumas áreas onde as promessas de Deus estão feitas, e em cada área a gente avaliar, sinceramente, como eu falei, honestamente, como eu disse. Esqueça das pessoas, esqueça das circunstâncias, esqueça de tudo aquilo que te cerca, porque muitas vezes nós temos a tendência de culpar pessoas e aquilo que nos rodeia do nosso fracasso pessoal no tocante à fé e ao testemunho. Por isso, repito para você, seja sincero, seja honesto ao avaliar a sua vida. Não projete as suas falhas em ninguém e em nada. Avalie o teu coração. E se for o caso, se arrependa. Se arrependa. Nós, como a palavra nos ensina, temos um intercessor ao lado do Pai, que é Cristo. Ele está lá para interceder por mim e por você. Se você entender que há necessidade de mudança, de atitude, de postura, se arrependa hoje. Ore ao Senhor, que você estará apto a voltar ao caminho da fé e do testemunho. Testemunhe esta palavra. Declare palavras de fé em relação ao teu futuro. Mude a tua postura e receba a promessa. Se há alguma área na tua vida, meu irmão, minha irmã, faça uma oração hoje sincera com o Senhor. Onde você está, não espera não. Faça isso agora. Nós vamos orar juntos aqui. Mas faça isso agora, se posicione dizendo: Senhor, eu tenho sido uma pessoa que reclama demais, que coloca a culpa em tudo, em todos, das minhas falhas, das minhas
incompetências espirituais. Eu peço perdão. Peço perdão por ter falado daquela pessoa, daquela instituição. Tenho reclamado de tudo. Todo mundo é culpado, meu trabalho, meu patrão, meu líder, minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais, meus amigos, meus irmãos, o líder da célula, enfim. Todo mundo pode ser alvo da sua crítica, da sua murmuração. Se arrependa disso. Fale isso para o Senhor. E decida hoje mudar a tua postura. Começando pelo testemunho e pelo reconhecimento do que Deus já fez pela sua vida. Porque muita gente se esquece do que Deus fez. Muita gente se esquece do que Deus fez. Muita gente se esquece dos instrumentos que Deus usou para abençoar a sua vida. Muita gente se esquece. Isso é ruim. E além de lembrar do testemunho, coloque no teu coração, peça a Deus, sabe o quê? Peça fé. A Bíblia nos ensina isso, peça fé ao Senhor. Fala, Deus, eu preciso de fé. Um dia um homem falou isso, Senhor, me ajuda na minha fé. Me ajuda na minha incredulidade, eu não consigo crer. E Jesus ajudou. Talvez falte fé para você hoje. E essa fé, talvez ela aconteça a partir de uma nova palavra, de uma nova experiência de Deus na sua vida, que traga isso de novo. Isso pode acontecer agora. Mas é importante e é fundamental que você se posicione diante dessa palavra com sinceridade e com honestidade. Não olhe para fora, olhe para dentro, olhe para o teu coração. E decida corresponder com o plano, com a vontade e com o propósito de Deus para a sua vida. Se Ele prometeu algo para você, Ele vai cumprir. Amém? Gostaria de orar com vocês. Eu gostaria de lembrar daquela parábola de Jesus sobre o semeador. O semeador saiu a semear. E a semente caiu em vários tipos de terreno. A pergunta é, qual é o terreno do teu coração hoje? É o terreno à beira do caminho? É um terreno cheio de pedras? É uma área cheia de espinhos? Ou é uma boa terra? A boa terra, sabe qual que é? Aquela terra fofa, mexida. Não se planta nada em terreno duro, em terra batida. Não se planta nada em pedras. Muito menos em um lugar onde tem espinhos e abrolhos que vão atrapalhar o desenvolvimento da planta. A terra boa é a terra mexida. Sabe qual que é a terra mexida? É o coração quebrantado. Porque se o seu coração estiver duro, mesmo diante do que eu estou falando aqui, porque às vezes a gente não quer ouvir, a gente projeta até uma certa antipatia com quem está dizendo. Talvez a sua antipatia seja comigo, porque talvez as minhas palavras te incomodem. Mas independente de mim, quebrante seu coração. Deixe seu coração fofo, terra fofa, sem essa camada, sem essa crosta dura, para que a semente venha e ela possa produzir a 30, 60 e a 100 por um. Eu creio que Deus pode fazer isso na tua vida hoje. Por isso eu queria orar com você, eu queria orar abençoando a tua vida. Enquanto eu oro, você pode fazer a sua oração. Se você não puder fazer agora, separe um momento depois para fazer essa oração de maneira muito séria diante de Deus. Mas eu creio que Deus tem um tempo novo para a sua vida. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós entendemos que a tua palavra e tudo que nela está registrado serve para o nosso ensino, para a nossa repreensão. A tua palavra pode nos confortar ou a tua palavra pode nos confrontar. Mas nós queremos, Senhor, que hoje a tua palavra venha nos revelar, Senhor, especialmente onde nós temos andado de maneira diferente da tua expectativa e do teu padrão. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa que ouviu essa mensagem possa ter nesse momento uma ação do teu Espírito quebrantando, mexendo profundamente, Senhor, em situações, em circunstâncias, em palavras, em coisas que aconteceram, para que cada irmão, cada irmã possa colocar isso diante do Senhor de maneira sincera, transparente, sem desculpas, sem argumentações, mas com o coração limpo, desvendado, para que o Senhor possa ministrar a cada um deles.
E nesta ministração, nesta ação do teu Espírito, que só o Senhor pode fazer, o Senhor traga o convencimento sobre qual deve ser a postura correta, desde o reconhecimento, do quebrantamento, do arrependimento, até uma postura ativa e correspondente com a tua palavra. Eu oro, eu peço, eu intercedo por cada irmão, por cada irmã, e eu abençoo a cada um que está ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, eu digo amém e amém. Glória a Deus. Amados, que seja assim na tua vida, que seja assim na tua jornada com o Senhor. Amém? Antes de nós encerrarmos a transmissão, queria dar um aviso para vocês que nós teremos o início ou o reinício, né, do nosso curso EPC, que é a Escola de Preparação Cristã, na próxima quarta-feira, dia 10, aqui no Gopoúva. Então, o módulo 2 vai começar já nessa próxima quarta-feira. Você que fez o módulo 1, você pode vir aqui e continuar os seus estudos, né? O valor será apenas o valor da apostila, que não está ainda fechado. Nós estamos aguardando aí o preço que a gráfica vai nos cobrar da apostila, e aí nós estaremos informando no dia, tá? Mas por volta aí de R$60, se eu não estou enganado, o pagamento em 3 vezes. Não vai ter o preço do curso, só do material didático, tá bom? Então, quarta-feira, nós estaremos reiniciando as aulas do EPC. E para você que não consegue fazer presencialmente, quero lembrá-los que o EPC ele pode ser feito a qualquer momento, desde o módulo 1, na nossa plataforma, né, através do link, né, cursos.verbovivo.com.br, e ali você vai fazer a sua inscrição e assim fazer os seus estudos, que vai ser uma bênção para a sua vida. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo culto, em nome de Jesus.